Gente, hoje nós temos um programa muito especial, porque eu estou recebendo o Dr. Ju Elgia, médico acupunturista. Aliás, ele foi quem, de uma certa forma, iniciou a acupuntura no Brasil. Ô Ju, só para saber, você veio da China para cá sem saber falar uma palavra em português. Conta só um pouquinho da tua história. Olha, é uma história até interessante. Nos 70, eu desembarquei no Porto de Santos, num navio imigrantes, né? Sem saber falar nada de português, cheguei um sábado à noite. E a segunda-feira, eu estava na sala de aula. Já estava na sala de aula? E foi uma coisa muito importante, que marcou muito a minha vida, é a figura do mestre, do professor. Porque você imagina um chinesinho com aquela roupinha trançado no meio daqueles moleques ocidentais, era um motivo de chacota, né? E não parava nem falava português. Daqui a pouco, mexendo lá, mexendo aqui, eu já estava querendo esboçar uns golpes de Kung Fu. Era um apelido. Era um apelido. E aí até me lembro da professora de português, e eu tenho um grande carinho e respeito à figura de professor, que deram uma mão, que ele explicou, olha, é um rapaz que vem de fora e que nós devemos tratar com carinho, e me ensinou a falar português. Que te ensinou a falar português. E isso é uma coisa muito importante, porque se marca a vida das pessoas, né? E aliás, eu estava pensando, hoje fala muito mal de educação, mas eu acho que a pessoa mais importante na nossa vida é a figura do mestre, do professor. Sem dúvida. Porque outro dia me perguntaram qual a profissão mais importante, né? Médico, salva a vida. Mas eu pensei comigo mesmo, talvez não seja tão verdade assim. Talvez a verdadeira profissão mais importante é a figura do professor, do mestre. Aquele que te dá um toque e transforma a tua vida. Então, você imagina milhares de crianças com a professora na sala de aula. Se o professor consegue tocar na alma dessas crianças, como formar os grandes homens. O Brasil precisa de transformação. E a transformação é tocando a alma de nossos alunos, né? Que é o que você faz. Olha, o Dr. Ju, ele pratica medicina chinesa, depois disso ele voltou para a China, aí voltou de novo para o Brasil, é uma história longa. Mas antes de nós começarmos a entrevista, nós vamos saber até como é que é o mecanismo da acupuntura. Está todo mundo fazendo acupuntura, eu mesmo faço acupuntura, mas fico lá, prostrado com as agulhas todas, mas não estou sabendo o que está acontecendo das conexões dessas agulhas todas. Eu quero hoje que o Ju nos explique. Ju, uma pergunta, todo mundo fala acupuntura é ótimo, não há um médico que não recomende a acupuntura, que não aprove a acupuntura, que não louve a acupuntura, mas a gente não sabe como é que se processa. O que é a acupuntura? É uma pergunta que para você pode parecer muito pueril, mais diletante, mas a gente gostaria que você explicasse como é que se processam as agulhas. Tem um número certo de agulhas? Depende do caso e das doenças. Você tem um número mais ou menos previsto para aplicar os pontos de acupuntura. Mas o que é acupuntura na realidade? A acupuntura vem do latim, inclusive acus, de agulha, puncture e puntar, pontar com agulhas, né? A ideia da acupuntura já tem 5.000 anos, é um dos pilares da medicina tradicional chinesa. Olha só, 3.000 anos antes de Hipócrates nascer, que é nosso pai da medicina ocidental. Daí já preconiza como se trata doenças através de acupuntura, pontar com as agulhas, fitoterapia, ervas medicinais, a dietoterapia através da dieta para regular o organismo e, finalmente, prática de exercício físico como o Lenti e a meditação. A acupuntura foi bem recebido pela nossa medicina ocidental pelo fato de conseguir tratar algumas patologias crônicas que muitas vezes nossa medicina ocidental não tem acesso. Por exemplo? Por exemplo, doenças reumáticas, doenças autoimunes, doenças degenerativas, principalmente as dores crônicas. As dores crônicas. Inclusive, até pacientes que fazem quimioterapia para tratamento de câncer, a acupuntura pode aliviar muitos daqueles efeitos colaterais de quimioterapia.
De quimioterapia. Isso já é comprovado cientificamente, trabalhos científicos publicados. E até desse 2004, nos Estados Unidos, né, já é usado isso como obrigando toda a seguradora de saúde a reembolsar para os médicos feitos por um MD, médicos, que aplicam acupuntura para dores e para tratamento quimioterápicos. Aliás, a acupuntura, ele, com o próprio desenvolvimento da tecnologia, da ciência, que foi comprovado aquele pequeno despertar de ponto no nosso corpo. Quer trazer para cá esse? Tá, nós temos aqui o corpo humano, não é? Sim, isso. Você pode virar para a câmera Vamos virar um pouquinho para assim. você poder explicar. E o que é essa numeração? São os pontos? Isso. Vocês veem que aqui tem uma rede, né? Uma rede de energias. Imagina que você vai construir uma casa. Você precisa de fazer uma rede hidráulica ou uma rede elétrica. O corpo humano, ele tem uma rede energética, ok? Quando você queima o fio, eu vou lá e troco. Quando eu furo um cano, eu tiro o cano e troca. O organismo, quando está doente, quando adoece, esse rede de energia, ele procura se reorganizar. E quando não consegue reorganizar, ele gera as doenças. Entendi. Agora, a ciência comprovou o seguinte: a cada desse ponto que você aplica, ele leva a terminação nervosa para nosso cérebro, essa máquina maravilhosa e fantástica, que ele produz uma série de substâncias que equilibra a fisiologia do organismo e leva a um processo de cura. Entendi. Vou dar um exemplo. Eu tenho gastrite. Gastrite. Estou com dor de estômago. Então, o que eu faço? Eu aplico um ponto, ou 2 pontos. Qual é o 3 ponto pontos. da gastrite? É um ponto que está 4 polegadas acima do umbigo. O Leandro está conseguindo ver? O que é que vira mais? É melhor para você? Mais ou menos nessa região aqui. Aí você coloca uma agulha. Aí você coloca uma agulha. O que está acontecendo? À medida que você vai inserindo a agulha, ele vai estimular a terminação, que chama-se fibra C, é um tipo de terminação de nervos. Ele vai levar essa mensagem no cérebro e o cérebro vai liberar alguma substância que a gente chama de neuropeptídeos, que vai conectar com sinapse. Sinapse é onde você liga um neurônio com outro. Uma rede. E aí ele vai mandar mensagem para o estômago, por exemplo, para diminuir a secreção de acidez. Daí você alivia a contratura ou dor do estômago. Entendi. Todas as patologias podem ser aliviadas, tratadas e curadas de repente pela acupuntura? Eu diria que não todas, né? Mas a grande parte das doenças, quando a gente se equilibra, né? A gente consegue, através da acupuntura, ou fitoterapia, uso de erva, dieta, exercício, promover o equilíbrio. Quer ver uma coisa interessante, Amaury? Se, por exemplo, a gente corta a mão, o que acontece? Depois de algum tempo, ele cicatriza e fica pronto. A gente se cura. Esse poder de cura existe no interior de cada pessoa. Está ligado com essa máquina poderosíssima que chama-se cérebro. E, portanto, quem que controla o cérebro? É a nossa mente. Por isso, as pessoas estressadas, confusos e sob muito pressões, ele vai alterar a sua mente. Se a mente não consegue controlar direito o nosso cérebro não consegue provocar a reação de cura ou de equilíbrio nas pessoas. Isso inclui também, por exemplo, as doenças, como a gente diz, as doenças da alma, que depressão, síndrome de fadiga crônica, etc, etc. Não tenha dúvida. Hoje na empresa se fala muito de burnout. Burnout nada mais do que um síndrome de fadiga, que a pessoa sobrevive do estresse, tensão, pressão econômica, a pessoa dá um tilt. Aí o que acontece? Não passa serotonina, hormônio de estresse, que alivia o estresse, hormônio do humor, que deixa a sensação de bem-estar, confortável. Aí o que acontece? Através do estímulo, você pode fazer com que a pessoa libera serotonina, por exemplo, que tem remédio, né, que usa como recaptador de serotonina. E assim, a acupuntura, você pode estimular o ponto, liberar esses neurotransmissores e você alivia a pessoa do burnout, da depressão, do mal-estar. Esse mesmo mecanismo é que a gente faz a somatização para o corpo. Por exemplo, um tireoidite, uma doença de Hashimoto, que hoje
parecem uns surtos, né? A pessoa produz a própria anticorpo, né? E que destrói o próprio tireoide e forma aquele nódulo cistos. E uma boa porcentagem disso pode acabar virando um câncer de tireoide. Ora, adianta só tirar a tireoide de fora, se tratar a origem que causou isso? Ela pode voltar. Com certeza. Então, o equilíbrio fisiológico é fundamental. Então, por exemplo, se você tem um tireoide, um tireoidite, você pode tomar 7 remédios, você apenas está atenuando o sintoma, você não vai na causa. Assim como, por exemplo, a nossa medicina ocidental é muito bom, é maravilhoso, mas ele trata de sintoma, ele não vai na causa, né? Então, se tem um nódulo, eu tiro o nódulo, eu tratei a origem que causou o nódulo. Por exemplo, eu tenho um mioma no útero, eu removo o mioma. Tira fora. Tratou a origem que causou a mioma no útero. Outro exemplo. Eu tenho um nódulo no seio. Tá? Eu tiro o nódulo. Tratou a origem que gerou o nódulo? Não. E a acupuntura cuida disso. Exatamente. A medicina chinesa promove o equilíbrio do organismo. É porque o organismo desequilibrado é que gerou tumor, nódulo, doenças. Claro. Uma simples pressão alta é um desequilíbrio do organismo. Um simples diabetes, colesterol alto, tá? É o desequilíbrio do organismo. Quer dizer que o princípio da medicina chinesa é manter o equilíbrio do corpo, manter o equilíbrio da mente, que aí você está salvo. Exatamente. Você vê como nós somos um ingrato, né? A gente passa 50 anos fumando cigarro, 30 anos bebendo, divertindo, né? Judiando o nosso organismo, tá certo? Dorme mal, come mal, tudo isso. Bebe e fuma. E o organismo aguenta, hein? Aguenta. Até o belíssimo dia ele fica revoltado, ele te finga de você e faz a doença, né? Aí o corpo fala. Aí o corpo fala. Body talking. Agora eu vou te fingar, aí criando as doenças, né? Uma coisa que me impressionou muito, Dr. Ju, e que impressiona as pessoas que vão ao seu instituto e vão se consultar com a sua medicina chinesa, é que você, desculpe, você pega no pulso da pessoa e nunca erra no diagnóstico. É a voz corrente entre os médicos, entre as pessoas. Você já está em atuação no Brasil há quanto tempo? Como médico eu tenho 30 anos de carreira já. Então como é que é esse diagnóstico? O que é que como é que você, eu sei que você se aprofundou na medicina chinesa, na China mesmo, durante muito tempo, foi e voltou de novo para o Brasil. Eu queria saber como é que é. O diagnóstico no pulso da gente. Certo. Assim como nossa medicina ocidental, nós temos exames laboratoriais, check-ups, tudo isso, para ver se a pessoa está bom, está bem, coisa. Então, mas o check-up, você pega o que? Alterações moleculares. Então, o colesterol já está elevado, a glicemia está alto, você vai fazer teste ergométrico, corre para ver se o coração está batendo bem. Então, você vê como está a sua disfunção. A medicina chinesa, ele pega antes, porque nossa medicina ocidental pega alterações anatômicas, a maioria trata os sintomas que estão ocorrendo aí. Mas antes de você chegar a ter uma doença, você tem alteração fisiológica e antes de chegar a isso, você tem alterações energéticas. Então, a técnica de propedêutica da medicina chinesa, ele começa pela observação. Depende do texto do rosto, a postura de sentar, ele vai ver a voz. As pessoas deprimida, para baixo, sem força. A pessoa muito colérica, vai alto. Então, você percebe, você já vai analisando isso. E, finalmente, você pega o pulso da pessoa. São 28 tipos de pulsos. Você faz o toque, você pode saber sua energia, como está o teu nível de equilíbrio. Vou dar um exemplo. Quando você pega um pulso, e se você sente pulso parece flutuante, como um pedaço de madeira flutuando em cima da água, tá? Isso você pode dizer que o metabolismo está alterado. Então a pessoa pode estar tendo início de uma febre, ou início de uma doença metabólica, que pode ser um tiroidite. Entendi. Ou alteração do ritmo intestinal, no caso, no síndrome crônico irritável. Então você pega, nós temos que entender que a medicina chinesa tem 5.000 anos. E naquela época não tinha um laboratório, não tinha nenhum aparelho. Então desenvolveram essas técnicas puramente clínico de observar as pessoas. Que, aliás, a maioria, nossa medicina ocidental perdeu muito isso, né?
a nossa medicina ocidental. Ficou muito de tecnologia. Não é que eu não sou muito mecanizada, muito em cima de resultados de máquinas. Eu não tenho nada contra toda essa avanço de tecnologia, agora é ótimo para vir a somar. Mas vocês pegam, às vezes, um médico, né? Outro dia eu estava na praia, tá? Aí você bate o olho assim, um caixara que estava bancando, e veio me procurar, né? Ó, doutor, você pode fazer alguma coisa? E eu olhei aquilo lá, analisei e já falei, esse está com crise de ciático, né? Crise de hernia de disco, né? E olha, ó, isso aqui, tua posição, provavelmente é hernia de disco. E aí você vai fazer o quê? Você vai prescrever remédio? Ué, não tem lugar, o lugar mais, a farmácia mais próximo é 3 horas de barco. Então, o que eu fiz? Eu peguei um copinho, né? Aquele copinho de tomate, de coisa, coloquei um alquinho e fiz uma ventosa. Fiz uma ventosa. Deixei lá um quadro de ventosas. O Caissara simplesmente levantou e achou que era milagre. Aí o copinho fica grudado, né? Fica grudado. E saiu sem dor. Quer dizer, já aliviou aquele espaço muscular, aquela contratura, né? Agora, a acupuntura, ela é hoje ela foi reconhecida no Brasil, é uma especialidade reconhecida pela Sociedade Brasileira de Medicina. Isso, é uma das especialidades, eu me lembro, eu fui o primeiro presidente do Congresso Médico de Acupuntura. Isso é de 1987. E olha só, em 1998, a gente já estava fazendo equipe para a banca examinadora para dar título de especialista em acupuntura. Então ele cresceu muito pela própria comprovação da eficácia e principalmente muitos colegas nossos, médicos, colegas, tá, sentiam às vezes a mão meio atada e a acupuntura serviu de ferramenta para ajudar a sua atuação. Entendi. E hoje praticamente é a segunda maior especialidade, hein? Só depois da clínica médica. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Eu tenho alguns números aqui. No Brasil há mais de 25 mil acupunturistas e 5 mil médicos especializados. É mais ou menos isso? Diz que você, Ju, já fez mais de 730 mil sessões de acupuntura no Brasil? Com a sua equipe, naturalmente. Sim, é lógico, com a equipe, né? Até é engraçado, dia 22 de dezembro do ano passado, eu quis ver quantos pacientes eu atendi. Deu 37.892. Que isso? Bom, também é carreira, né? Agora, quantas sessões de acupuntura são recomendadas por semana para que a pessoa tenha o seu equilíbrio restabelecido? É que na realidade depende da pessoa para pessoas. Depende da patologia. Do grau da patologia. Na minhas aulas de pós-graduação, eu sempre falo assim, depois de 5 a 6 sessões de acupuntura, se você não tem nenhum resultado nenhum, alguém está errado. Ou o médico está errado, diagnóstico que não está correto e não está atuando corretamente, ou o paciente às vezes é refratário ao tratamento. É 10% da população. Mas, no modo geral, você, um pacote de tratamento de acupuntura, faria de 10 a 15 sessões de acupuntura. Normalmente, a média, 80% da patologia, você consegue resolver isso com nesse número de sessões. Deixa eu mostrar o livro do Dr. Ju, Coaching Holístico. Esse livro já está em que edição, Ju? Está na segunda edição. Está na segunda edição. Para qual câmera eu mostro? Aqui. Aliás, nós estávamos presentes, eu fiz questão de registrar a sua noite de autógrafos, foi muito prestigiada. Dá para nós colocarmos imagens, Leandro? Aí estão as imagens, Dr. Ju autografando, estava presente o governador Geraldo Alckmin, que aliás é acupunturista também. Ele é acupunturista. E é seu cliente, Dona Lu, sua cliente. Nós temos celebridades que frequentam o consultório do Dr. Ju com muita regularidade. Aliás, a Dona Lu sempre me diz, não, a acupuntura eu faço uma vez por semana sem precisar, para manter o meu equilíbrio. E ela é realmente uma das mulheres mais equilibradas que eu conheço, não é? Foi muito boa. Me fale um pouquinho do livro. O livro é muito abrangente. Coaching holístico, é um treinador holístico. Pois é, né? A gente colocou o nome de coaching, é que o coaching traz a ideia de treinador. Aí vincula com toda a tradição, né, da filosofia da medicina tradicional chinesa. A figura de mestre, aqui no Ocidente, o mestre do mestre é nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A gente tem que seguir, trilhar o caminho dele, no ensinamento dele. Então, nosso Senhor Jesus Cristo ensinou a gente humildade, dava os pés dos seus discípulos. Tá? No Oriente, a figura de mestre
é já um pouquinho diferente. É uma figura de meio carrasco. Entendi. Porque o Oreu era aquele moleque, aquele discípulo, ele viu que aquele moleque é altamente agressivo. Então a qualidade é agressividade. Então ele treina o moleque e transforma um grande guerreiro. E esse guerreiro tornou-se um grande general para defender o país. O Sun Tzu, arte de guerra, 435 anos antes de Cristo. O mestre treinou o moleque e tornou ele um grande general. Então, figura de mestre é aquele pessoa que vai ver a tua potencial e te desenvolve, te arranca o melhor de você, teu potencial, e aí você consegue se realizar. Mauri, qual é o grande sofrimento do ser humano? Muitas vezes, a pessoa tem um potencial, tem uma força fantástica internamente, mas por diversas questões de cultura, educação, tudo isso, a pessoa esqueceu. Aí o que acontece? Ele não consegue brilhar. Aquela energia falta contra ele. E muitas vezes gera doenças. É verdade. Agora, se você conseguir desenvolver esse potencial para fora, a pessoa brilha que nem estrelas. É o que o livro ensina. A ideia do livro é fazer com que a pessoa se despertar a força que ele tem dentro dele. O Dr. Zhu, e isso inclui a meditação? Sim. A meditação é fundamental? Meditação é uma maneira de um olhar para o interior, é um olhar para dentro de você. A gente olha muito para fora, né? E aí estimula, e a gente fica excitado e buscar sempre prazer, as coisas lá fora. E que muitas vezes também a gente procura a solução lá fora. Mas se a gente para um pouquinho, muitas vezes a solução está dentro de nós. É a sua aceitação, é a sua compreensão, é a sua tolerância, é a sua paciência. Isso tudo pode ser cultivado. Tem que ser cultivado. Eu, por exemplo, jamais conseguiria fazer meditação. Eu acho que existe algo que quebre essa minha renitência, essa quase que certeza que eu não conseguiria me abstrair para poder fazer meditação. Então, Mauri, você faz a meditação sem você perceber. Você é uma pessoa extremamente inteligente e rápido. Então, aquele momento reflexivo seu, quando você olha aquele azul do mar, você sente aquela paz lá dentro de você e te dá um clique na tua cabeça, você acaba de fazer uma meditação. É uma forma de meditação. É uma compreensão da tua força interior. Entendi. Então, muita gente fala assim, eu sou muito agitado, eu não consigo meditar. É lógico que você é agitado, que você tem que treinar, cultivar isso, porque você pode converter, transformar essa energia em algo muito mais elevado de compreensão. Entendi. Agora, tem gente muito agitada, o síndrome burnout que nós estamos falando de estresse hoje, só para você ter uma ideia, é um negócio assustador, Mauri. A pesquisa no fevereiro, que é bem recente, do ano passado, tá? Entrevistando mais de 2.800 pessoas, tá? Só para você ter uma ideia, Instituto de Psiquiatria da USP, 3,6% das pessoas usam algum tipo de droga, excluindo álcool e bebidas. Entendi. 6,% sofre algum transtorno de humor. 12,1%, né, tem síndrome de pânico. Somando tudo, dá em torno de 39,6%. É uma loucura. 40%. Ou seja, na nossa volta, pode ter que tem 4 pessoas que têm algum tipo de diagnóstico psiquiátrico clínico feito que ele não sabe. É sério. Por isso a gente vê esse trânsito maluco na rua, a gente vê essa agressividade muitas vezes no nosso ambiente, dessa violência doméstica e social. E eu falo que acho que muitas vezes a gente precisa meditar e entender o que está acontecendo, né? Tá certo? E isso a medicina chinesa é craque. A medicina chinesa sempre convida a gente para refletir sobre quem somos e que caminho que nós estamos trilhando e que como nós podemos transformar nosso mundo interior e no mundo exterior, né? Doutor Zhu, muito obrigado, hein? Deixei de falar algo importante. Tem alguma novidade? A acupuntura não tem novidade, porque é uma ciência milenar. Quer dizer, nada pode acontecer para aprimorar mais ainda a acupuntura? Hoje, a gente usa muito a acupuntura, além da tratamento de doenças, tudo isso. Também a gente usa muito a acupuntura para melhorar a performance. Então, a pessoa que não tem doença nenhuma, você faz a acupuntura para aumentar a sua energia. Né? Entendi. E você, por exemplo, tem a acupuntura que também você trabalha para, eu não diria que é estética, que eu acho que a estética teria que vir no nosso interior, de dentro para fora. Mas você tem a ramo da acupuntura que faz para diminuir rugas, melhorar tônus musculares, tudo isso, né? O SUS, ele já disponibiliza a acupuntura em postos de saúde? Sim.
Isso já faz mais de 4 anos, no governo federal já oficializou o uso de acupuntura em todas as redes da SUS, né? Assim como outras técnicas dito alternativas, né? Entendi. Tá? Bom, deixa eu lhe dar um presente. Vamos ver se o Dr. Ju aprova, da Ótica Diniz, que é a maior cadeia de óticas do Brasil. É o modelo Ray-Ban. Você usa óculos escuros, Ju? Usa. Usa? Então veja se é da última coleção internacional da Ótica Diniz. É um presente para você. Um modelo Ray-Ban. Olha, que lindo. Vamos ver se fica bem. Se não ficar bem, vamos trocar. Fica assim, né? Que tal? Gostei. Gostei, Ju. Ficou muito bom. Muito obrigado, Ju. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela seriedade do seu trabalho. E vamos continuar espreitando tudo isso que a gente fica impressionado e que faz parte da sua medicina, a medicina chinesa. Dá para falar 2h30 aqui, mas eu recomendo o livro do Dr. Ju, Coaching Holístico, onde vocês terão pelo menos uma noção de tudo aquilo que ele faz aqui no Brasil. Obrigado, Ju. Muito obrigado.